Meu querido amado irmão em Cristo Jesus, que a graça e a paz do nosso bom Deus esteja sobre a vida do amado, família e seus negócios. Meu querido, é uma satisfação muito grande poder neste momento contar com com o seu tempo. Você está tirando um tempo da sua vida para me ouvir. Muito obrigado por esta oportunidade. Desde já eu quero pedir que Deus continue lhe abençoando e, sobretudo, abençoando nesse momento tão difícil, de momento em que está trazendo uma instabilidade no mundo todo, instabilidade emocional e, sobretudo, infelizmente, instabilidade em alguns servos da Igreja de Cristo. Quem tem me acompanhado sabe que, ou quem já vem me acompanhando há um bom tempo, sabe que eu sempre gostei desses assuntos, sempre fui voltado para falar a respeito da volta de Cristo, arrebatamento da Igreja de Cristo, e sempre gostei de estar sempre entrando um pouco no Apocalipse. Mas confesso que por conta da falta de estímulo, a gente não se ouvia mensagens do Apocalipse, a gente não tinha estudo do Apocalipse, e eu entendo por várias vertentes em que alguns se prendem às vertentes e não tem aquela preocupação de ensinar as Escrituras do que o Apocalipse fala. Também tenho ouvido há um bom tempo e agora recentemente tem intensificado esse tipo de notícias de que pessoas têm medo do Apocalipse, pessoas que não gostam, pessoas que tremem na base, pessoas que ficam amedrontadas, né, só em falar estudo do Apocalipse. Por que assim pensam? Por que o Apocalipse não é bem visto por alguns servos de Deus? Eu quero neste momento, nessa breve reflexão, eu não vou entrar, ainda que eu venha citar alguns assuntos que merecem uma explicação melhor, mas como eu já disse para os irmãos na igreja, esses assuntos, ainda que eu cita, mas eu vou estar desvendando, entrando mais no assunto na igreja. Então, esse assunto para os irmãos, para as minhas queridas ovelhas, na igreja eu vou estar desvendando melhor. Mas eu quero, à luz desse texto que eu vou ler com você, te encorajar e te mostrar que o Apocalipse, ele é extraordinário, com toda a força da palavra que aqui eu disse, extraordinário. Quem bem souber, não só lê, como guarda o Apocalipse. Então, a primeira leitura, a leitura que nós vamos fazer se encontra em Apocalipse capítulo 1, do 1 ao 3. E eu leio assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amém? Olha que coisa maravilhosa. Então, só nesses 3 versos aqui, na introdução do livro do Apocalipse, nós temos 3 razões aqui fundamentais para que possamos encorajar, né? Sermos encorajados para adentrarmos nos estudos do livro do Apocalipse. A primeira coisa é que esta é uma revelação do Senhor Jesus Cristo dada por Deus para quem? Para a Igreja de Cristo. A segunda coisa é que quem assim age, ele é bem feliz, ou seja, feliz são, como está no verso 3, e o terceiro, com essa advertência. Tudo isso com que propósito? Porque o tempo está próximo. Então, primeiro,
Para quem foi escrito? Para quem? Para a Igreja de Cristo. Com que finalidade? Mostrando que a igreja ela é bem feliz se assim fizer, lendo, guardando e ouvindo. Com que propósito? Com o propósito de mostrar claramente que o tempo está próximo. Apocalipse, com o próprio texto, já traz o significado da palavra, revelação. Então, o que Deus está revelando e para quem Deus está revelando? Deus está revelando, por intermédio de Jesus Cristo, para os seus servos, note isso, para a igreja de Cristo. As coisas, ou seja, aqui ele está entrando mais, detalhando mais, algumas profecias ditas no Antigo Testamento e alguns assuntos que os apóstolos no Novo Testamento também falaram, como Paulo falou do arrebatamento da igreja. Como Paulo falou lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que é um dos assuntos, um dos capítulos pouco polêmico, por falta de entendimento. Então, notem que aqui ele está desvendando, descortinando, né, aquilo que estava obscuro, trazendo, revelando, né, abrindo as cortinas para assim melhor enxergar. E para quem enxergar? A igreja de Cristo. Com isso eu quero dizer que o ímpio, que não conhece a Cristo, que não tem Cristo como seu Senhor Salvador, ele não tem condição de entender o Apocalipse. E, consequentemente, ele vai sempre ter medo do Apocalipse. Israel não tem condição, um israelita, um judeu que não é convertido, ele não tem condição de ler e entender o Apocalipse. Só para a igreja de Cristo. Observe isto. Nessas três classes aqui de pessoas que eu citei, igreja, Israel e o ímpio. Para quem Deus escreveu? Não foi para o ímpio e não foi para Israel. Foi para a igreja de Cristo. Para os seus servos. Servos, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer. Entendeu? As coisas que em breve devem acontecer. Agora eu pergunto, que em breve é esta? Que aí a gente derruba para o chão aqui algumas interpretações que dizem que alguns assuntos do Apocalipse é contexto histórico que aconteceu lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Olha o que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui, meu amado. Em breve deve acontecer. Você sabe que período foi esse? Final do primeiro século. Quase de 85 a 90 por aí. João, o apóstolo, era o último dos apóstolos que ainda estava vivo. Todos os outros apóstolos já haviam sido mortos e só tinha João. Então, Cristo está agora desvendando, descortinando alguns assuntos que estavam ainda encobertos através de João para revelar a igreja de Cristo. Portanto, nesse primeiro ponto, você tem um motivo grandíssimo de estudar e se interessar pelo Apocalipse. Tá? Segundo ponto é que, observe, com que finalidade? A finalidade é, olha só que está no verso 3, feliz são. É para te deixar feliz, não é para te deixar perplexo, não é para te deixar amedrontado, não é para te deixar angustiado, não é para te deixar com medo, não é para você fugir, não é para entrar debaixo da cama, não é para você se esconder, não, não. O Apocalipse foi dado para a igreja de Cristo e ele está dizendo bem claro, felizes são, bem-aventurados, né? Aqueles que, agora observe, que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam a palavra de Deus, ou seja, essa palavra, essa profecia, ó, que está aqui no verso 3, né? Leia, ouve, guarda as palavras da profecia e guarda as coisas nela escritas. Então, observe, meu amado, o Apocalipse é para a igreja de Cristo. Então, quem tem capacidade espiritual de entender o Apocalipse chama-se Igreja de Cristo. E quem é a Igreja de Cristo? Todos os seus servos que foram lavados e redimidos pelo sangue de Cristo, que reconhece Cristo como o único Senhor e Salvador.
Você está com medo? Não fique, porque você, como servo de Cristo, deve se interessar pelo Apocalipse. Agora, qual o propósito que ele está escrevendo desse Apocalipse? Como eu disse, ele está descortinando o quê? As coisas do tempo do fim. É o que ele fala aqui no final, pois o tempo está próximo. E eu te digo, conforme os estudos que eu estou trazendo na igreja, levando à igreja, como esse tempo está próximo. Eu te digo, se João estivesse aqui escrevendo hoje, ele diria, talvez, colocaria uma outra palavra, que o fim chegou. Eu não quero deixar você com medo, se o fim chegou ou não. Eu só sei que, a despeito das pessoas que estão ficando desempregadas, a despeito das pessoas que estão sendo infectadas por esse coronavírus, a despeito das vítimas por conta desse coronavírus, a despeito de tudo isso aí, mas eu te digo, como eu estou feliz, porque eu vejo as Escrituras se cumprindo. E é assim que o crente deve se comportar, se alegrar no Senhor, a despeito de tudo isso que aqui eu disse, mas se alegrar no Senhor, porque a palavra de Deus é fiel. Então eu quero te convidar, vamos ter prazer no estudo da palavra de Deus. Que Deus assim te abençoe, te fortaleça e te conduza dia após dia nesta obra redentora, na expectativa de ser um dia levado por Cristo e assim desvendando o que hoje ainda está obscuro, mas deixando e dando discernimento para o entendimento. Fique na paz, Deus te abençoe.